Vai ser inglês, né? Essa aula é sobre termoquímica. Essa é uma abordagem aqui na educação de jovens e adultos. Mas eu vou precisar que você participe um pouquinho, porque olha o que é o primeiro momento pedagógico da nossa discussão. É a problematização inicial dessa característica por apresentar situações reais que os alunos conhecem e que vivenciam. Nesse momento, você vai ser desafiado a expor os seus entendimentos sobre determinadas situações significativas, que são manifestações de contradições locais e que fazem parte da sua vivência, e propiciar um distanciamento crítico do aluno ao se defrontar com as interpretações das situações propostas para a discussão e fazer com que você reconheça a necessidade de se obter novos conhecimentos, com os quais você possa interpretar a situação de uma forma um pouco mais elaborada, tá bom? Então, primeiro sobre termoquímica, uma abordagem sobre o aquecimento global, que a gente vai ver bastante coisa nos slides que fala sobre aquecimento global, tá? Uma pequena problematização, aí você fica bem à vontade para responder, assim, não precisa se importar se a tua resposta vai estar certa ou se ela vai estar errada, é mais uma conversa, assim, inicial mesmo, tá? Bem sossegado, porque eu quero ver que a ideia, pelo que eu entendi da aula passada, que eu participei, é que eu tenho que esquecer da forma que eu aprendo para eu ensinar vocês, entendeu? Eu tenho que pensar na forma que você aprende para daí eu começar a te ensinar, sabe? É um distanciamento bem complexo de fazer, mas uma forma que a gente pode começar é discutindo sobre essas questões iniciais que você sabe até o momento, assim, entendeu? Então, por que você acha que é importante estudar sobre os impactos do aquecimento global na ciência, na tecnologia e na sociedade? Por quê? Vai, meu filho. É que eu não sou muito bom nessa parte, assim, né? É aquecimento global, é coisa fácil, vai. É que eu não estudo nisso. Mas aquecimento global você não precisa estudar. Só avisando, a aula é pública, se ela quiser participar também pode falar que é bem-vindo. Eu já sou formada, já faz tempo que eu saí do terceiro ano. Não, mas é porque é uma aula totalmente pública, então se você quiser assistir, se quiser acompanhar, pode ficar à vontade, tá? Não, eu tô aqui do lado com a cinta para ele assistir. Isso me ajuda bastante. Mas eu não sei, talvez para não destruir tudo, né? Eu não sei esse muito negócio de aquecimento global. Eu nem vejo muito essas paradas assim mancadas. Tá? Então, mas a ideia é essa. O fato da gente não sentir não significa que ele não exista. Não, então, não existe. Eu não sei esse negócio. Mas é esse o sentido, assim, não é porque hoje está um dia... Hoje tá frio, né? Não sei se aí está muito frio. Também está frio. Não é porque hoje está frio que não estamos vivendo o aquecimento global, tá? A gente não está nessa situação, assim, apesar de não ser... Por exemplo, o aquecimento global, ele age muito diferente para a gente que está aqui no Brasil do que para uma pessoa que está, por exemplo, lá na Finlândia. Pode ser que lá já seja um pouco mais nítido, assim, os efeitos, tá? Mas, ao mesmo tempo, é importante que essa informação chegue e que a gente consiga compreender como é que isso está acontecendo. No caso, você sabe por que os carros movidos a etanol apresentam um maior consumo de combustível? Porque, sei lá, porque... Não sei. Não, a gente já vai chegar nessa parte. Já vai chegar nessa parte. Eu não sei porque eles consomem, tem mais consumo. E é mais barato. Fraco. O litro do etanol é mais barato, consequentemente. Sim. É bem barato, sim. É mais misturado, eu acho, sei lá, né? Tem a ver com tudo isso. A gente já vai ver a reaçãozinha, a reação vai fazer mais sentido. Vamos ver. Compreender algumas equações termoquímicas, por que produzir mudanças significativas no comportamento. Então, a gente vai ver que se é possível a gente compreender essas equações e essas reações, como que isso pode fazer eu compreender de uma forma mais elaborada o meu efeito
das minhas atitudes perante esse tipo de consumo na sociedade, né? É mais ou menos isso. Eu quero ver se vocês conseguem fazer essa relação, sabe? Poluição térmica tem alguma relação com termoquímica? Deve ter. Também acredito que tem. Então a gente já espera que vai ter uma relação. E qual que seria a importância de entender termoquímica para reduzir o aquecimento dos oceanos? Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que dá para chutar mais ou menos assim. Por exemplo, se eu entender como é que funcionam essas reações termoquímicas, eu Então, posso. eu não faço nem ideia de como é que funciona a termoquímica. Nem sei o que é a termoquímica. A termoquímica estuda o que é uma reação exotérmica e endotérmica. Já. Hum, Aí, primeira parte, a gente começa falando sobre a poluição térmica, que ocorre quando há elevada temperatura do ar ou da água. Muitas vezes, essa poluição térmica ocorre em virtude da utilização das águas para o resfriamento de peças de grandes indústrias, sendo depois devolvida para o seu lugar de origem. Assim, ela retorna com a temperatura mais alta, podendo provocar a morte de animais e outros seres vivos que vivem ali. Então, olha só alguns exemplos do que a poluição térmica acaba causando. Mas sabe que acontece uma coisa muito interessante? Que meu avô, ele tem um açude, né? uhum. Ali, ele queria peixe. Ele queria peixe. Aí deu que eu tava com meus primos, assim, e a gente decidiu jogar um vôlei no açude, com uma bola, assim, e tal, né? Uhum. Cara, a gente fez uma chacina nos peixes, sabia? Porque a gente começou a brincar, assim, e tal. Não, mas os peixes ali da criação, né? E que não foi uma poluição, não foi essas imagens aqui, né? Essas imagens aqui são, pô, super péssimas. Imagine. Mas sabe por que eles morreram, cara? Porque a gente entrou no açude, o açude ele tem barro embaixo, né? É Uhum. tipo lama, assim, né? E coisou toda a água. Isso, de tanto que a gente se mexeu ali, a lama subiu, tirou o oxigênio dos peixes, tudo morreu. Meu, Estamos cara. todos. E a Eu vou gente, ficar feliz, certo? pior que ele não ligou muito, não. Ele não é lá muito, digamos assim, preocupado com a vida, né? Porque o ritmo de quem mora na roça é muito diferente, né? É um pessoal muito mais sossegado, né? Aham. Bem mais sossegado mesmo. Ó, então, daqui tem um exemplo da imagem térmica comprovando que a fábrica e usinas de energia nuclear criam uma poluição térmica, afetando diretamente as águas circundantes. Então, olha só como é que o resíduo dessas usinas afeta ali Imagine, né? pontual ali na Tem um monte região. de empresa que joga. Isso é tenso. Então, ele propõe uma atividadezinha, que após a gente analisar a charge a seguir, criar uma história ou uma história em quadrinhos relatando a poluição térmica das águas e suas consequências para o meio ambiente e para a saúde, e relacionar com a sua vida. Aí, se quiser fazer aí, fica à vontade, tá? Quanto mais você quiser fazer essas atividades, assim, começar a escrever, desenvolver, assim, algum crescimento, você vai anotando aí essas ideias que daí ajuda para dar uma inspiração, assim. Uhum. Mas você que sabe, né? Não tem como valer mais nota, né? Porque a tua nota já tá super alta, né, cara? Mas é sempre bom ter a notinha ali de reserva, né? Aquela gordura ali para. Então, Pô. uma mulher de boa, porque senão a mulher não acredita. Ele não Olha, vai. daí também a poluição térmica do ar é utilizada para resfriamento de peças em indústrias siderúrgicas e usinas de energia. Ao retomar a atmosfera, esta com a temperatura mais elevada, com partículas e outros materiais prejudiciais aos seres vivos, causando impactos ambientais do planeta. Aí, as principais, com certeza, é o CO2, né? Que é a poluição dos carros, a poluição dessas usinas também, que é uma poluição bem devastadora, assim, porque esses gases, a gente pensa que ele vai embora, né? Mas ele não vai embora, ele continua aqui na Terra, Só né? some, né? Só fica transparente.
Só muda o estado físico dele ali, mas ele vai continuar aqui na Terra, tudo convivendo em um ciclo, né? O planeta Terra é assim, a gente vive num ciclo geológico, né? Então, essa fumaça que a gente produz, que a gente está tirando da Terra e lançando para a atmosfera, isso vem na forma de chuva ácida, vem em diversas formas aí que a gente vai sentir, né? Daí é uma reflexão que na sequência você tem que se imaginar dentro desse momento, num trânsito, e descrever como é que é estar no trânsito, qual que é a cor do céu que fica no trânsito, já viu que fica uma fumaça assim, né? Isso daí eu vinha bastante quando eu chegava em São Paulo, era bem Em comum, São assim. Paulo, aqui em Curitiba é difícil ver essa. Mas É, tem. Mas é verdade, tem, às vezes, né? Mas mais quando é fumaceira mesmo, é lá em São Paulo. é mesmo. Mas em São Paulo dá para sentir tudo isso aqui, né? É, Você vê a cor do céu diferente, um cheiro diferente, você sente uma irritação na garganta, nos olhos, né? Daí comparar com as situações que você tem onde vive. Eu acho que ainda em Curitiba está controlável, né? Mas esse negócio de carro movido a combustível, eu acho que tá meio que com dias contados, assim, sabe? eu acho que vai passar tudo pro elétrico. Eu acho que vai passar tudo para elétrico. Não sei se vai ser tão rápido, né? É, Geralmente mesmo. Vai temos ser que rápido demorar. que nem a vacina. Seria bom se fosse. Seria bom se a vacina fosse rápido também. E a gente já podia estar voltando para a sala de aula aí. Mas se bem que eu acho que vamos continuar com esse negócio de gravar as aulas, porque, pô, isso me ajuda muito em É várias bom. disciplinas, assim, né? Pô, tem umas aulas que eu fico vendo várias. Hoje eu vou ter uma prova, né? Bem difícil, assim. E eu fico vendo as aulas de novo e ajuda muito, assim, sabe? A Principalmente prova tem uma. da coisa, ó. Da outra faculdade. Lá na física. Hum. E mas eu tenho que ver várias vezes. Ontem eu fiquei vendo o mesmo vídeo, tipo, umas 4 vezes. Assim. Porque é muito rápido, né, cara? Querendo ou não, a gente passa cada coisa aqui de uma forma bem rapidinho mesmo. Bem, a termoquímica ela estuda as trocas de calor associadas às reações químicas ou a mudanças de estado de agregação das substâncias, ou seja, processos que envolvem absorção e liberação de calor proveniente das reações químicas. Assim, quando, por exemplo, as reações de combustão ocorrem, a termoquímica está envolvida. Ou ainda quando o gelo derrete, também existe termoquímica envolvida aí. Tá bom? Então, um dos exemplos da termoquímica é a fotossíntese. Ó. A fotossíntese é a síntese de carboidratos a partir da água e dióxido de carbono. O que caracteriza uma reação de fotossíntese é a absorção da luz na forma de energia. Por meio dessa absorção de energia, ocorre a produção de alimentos nos vegetais. Sendo assim, ela é indispensável para a vida das plantas, dos animais e até do homem. Então, e também as reações de combustão. As reações de combustão também estão bem presentes na termoquímica. Ó. O que precisa para ter uma reação de combustão? Combustível, comburente e energia, tá? Tendo esses 3 elementos aí, você tem fogo. O combustível é alguma coisa que vai pegar fogo, por exemplo, você pode pensar nos carros, né? Que você queima gasolina. O comburente vai ser o gás oxigênio, e é necessário gás oxigênio para que tenha combustão. E a energia é como se fosse uma energia de ignição, assim, que precisa para ter essa combustão. Hum. Então, olha aqui sobre a reação da combustão da gasolina do etanol e do álcool, para você ver a diferença. Eu já coloquei os coeficientes estequiométricos diferentes. Do Eu dei uma. etanol e do álcool, Esse daqui é o etanol, de baixo. de baixo. E esse daqui é o da gasolina. A gasolina é meio que uma mistura de octano com heptano, tá? Então, seria uma molécula com 8 carbonos ou com 7 carbonos, tá bom? Hum. Mas você consegue, ó, mas saca só, a gasolina, ela tem 8 carbonos. Uhum. Já o etanol, ele tem só 2 carbonos. E o Então, que é o H? o H é hidrogênio e o Hum. O é oxigênio, tá? Toda reação de combustão,
ela segue mais ou menos esse princípio aqui, que no caso ela reage com o oxigênio. Ó. Então, essa reação é de combustão porque reage com esses O2 aqui. Mas os negócios da gasolina é bem menos, né? Lá no final. Não, menos não, né? Mas é baixo, né? Então, só que aqui, ó, você precisa de 25 sobre 2 átomos de gás oxigênio para ter a reação. Na reação do etanol, você precisa de 15 sobre 2 átomos de oxigênio para fazer a reação completa. Então, você concorda que precisa de muito mais oxigênio? É, então, por que a gasolina, né? Então deveria ser menos, né? Porque já que ela é mais forte. Não, mas você precisa de mais energia para que a reação aconteça. Isso faz com que ela seja mais difícil, entendeu? Hum, Você precisa de mais elementos, mais entendi. elementos. E saca só a fórmulazinha, ó. O que mais influencia também é a massa molar da gasolina em comparação com a massa molar do etanol. Eu mesmo. Porque, olha só, eu vou desenhar aqui mais ou menos a fórmula da gasolina. 3, 4, 3, 6, 7, 8. Daí, o carbono ele faz 4 ligações com hidrogênio, né? Então vai ter H3 aqui, H, H. Então, essa daqui é a fórmula da gasolina. Você consegue entender como ela é grandona? Aham. Então, pelo fato dela ser grandona, quer dizer que vai ser mais difícil de você queimar tudo isso daqui. Aham. Então, daí ela vai render mais, entendeu? Porque ela vai continuar no seu tanque. Porque Entendi. ela vai ser mais difícil dela entrar em combustão. Vai render um pouquinho mais. Agora, olha como é que é a do etanol. A do etanol é um carbono, aí outro carbono, que liga OH, etanol é 2 carbonos, né? Aqui um H3, H2 e um H2. Então, consegue ver como é que ela é pequenininha em relação à fórmula da gasolina? Uhum. Então, Verdade. isso faz com que a gasolina seja mais difícil para você queimar e que fique mais tempo no seu tanque e que demore mais. O preço que tá o álcool nesse mercado deve estar compensando colocar gasolina, né? Sim. É Já, mesmo. já tá muito caro já. Os dois estão muito caros. É, tá É caro pra verdade, caralho. 5 conto o álcool, tá louco? 4 e pouco. né? Mas meio que tudo ficou caro, né? É, ficou, desgraça. Até o arroz tá caro. Arroz virou uma coisa chique, né? Aqui em casa, cara, eu tô virando vegetariano já, cara, porque carne virou um mito, né? Daí só tá sobrando só os vegetais, macarrão, sardinha, esse tipo de coisa aí, sério. Mas logo, Né? tem que dar uma baixada na pandemia, né? E para isso a gente precisa da É, vacina também, né? Então a gente fica nessa. demora esse negócio, mas vai melhorar ano que vem, eu acho. Mas tá bom. Eu também acho que eu tenho esperança que ano que vem melhore. Tem gente falando que isso vai ser meio eterno, né, cara? Ah, não Mas sei. esse novo, se for sempre Porque assim, lá né? nos outros Nossa, países, lá, os caras tá controladaço. Imagina, não tem caso, mas é só aqui que o negócio vassourou. só a gente, né, que desandou. Por que será, né? Não governo. É mesmo. Mas logo. É mesmo. Mas então, olha só como é que funciona aqui as mudanças de estado de agregação das substâncias. Quando você muda, por exemplo, o gelo do seu estado para líquido ou para vapor, também ocorre ou absorção ou liberação de calor. Essa que é a perguntinha lá do formulário. Ó, o que absorve calor ocorre a fusão e a vaporização, é o sentido endotérmico. Ou seja, endotérmico remete que você absorve energia. Hum, Já exotérmico é um sentido que você libera energia. Então,
Mas tem que pensar da forma mais, assim, simples, beleza? Você tem um gelinho, né? Uhum. Fazer um gelinho. Isso daqui eu fui entender só antes de dar aula para vocês. Daí, esse gelo derrete, beleza? Ele vira água. Aqui, ó. Daí, se você esquentar mais, se você ferver essa água, vai virar gás. Ficou boa a representação? Tá fazendo sentido? Ficou boa. Ó, aqui no gelo, se você encostar nesse gelo, vai estar bem gelado, né? Sim. Beleza. Aí, se você encostar aqui na água, não vai estar mais tão gelado, certo? Sim. Vai estar tranquilo. Então, significa que na água você tem uma temperatura maior. Ela é mais quentinha, assim, do que o gelo, certo? Uhum. Se ela tem uma temperatura maior, significa que ela teve que absorver energia para ficar com uma temperatura maior. Ou seja, teve que se fazer um processo endotérmico de absorção de energia. Beleza? Entendi. Aí, no sentido contrário, se você resfriar essa água para chegar no gelo, ela vai estar geladinha, né? Está Sim. com uma temperatura baixa. Como ela vai estar com uma temperatura baixa, significa que houve liberação de energia, para daí ter uma energia mais baixa. Beleza? Beleza. Então, por isso que no sentido da fusão e da vaporização é o sentido endotérmico, que é o sentido que você absorve energia, e na volta do gás até você chegar no gelo é o sentido exotérmico, que você libera energia para você ter uma energia mais baixa. Beleza? Beleza. Então, algumas aplicações é que as reações bioquímicas também ocorrem no nosso organismo. Beleza? Então, a partir da definição de termoquímica, observe as imagens e realize as considerações. Quais relações existem entre as imagens e o conteúdo de termoquímica? Aí tem toda a questão da osmose, da bioquímica, né? Mas isso daqui deixar para vocês pesquisarem. Então, sobre o calor envolvido em algumas reações químicas. Olha só, a definição de entalpia, uma definição mais complicadinha, assim. É a quantidade de energia que se encontra nas substâncias e que pode ser alterada mediante reações químicas. O calor fornecido à pressão constante pode ser calculado a partir da variação de entalpia. Implica que a variação de entalpia é igual ao calor fornecido ao sistema a pressão constante, desde que o sistema não efetue trabalho além do trabalho de expansão. Então, a gente usa o delta para indicar que é uma variação. É esse deltazinho aqui. Uhum. Então, a variação de H é a variação de entalpia. Então, você vai ter a entalpia dos produtos e a do reagente. Essa que é a principal formulazinha, você fazer a diferença da energia dos produtos, que é o que tem depois da seta, com a entalpia que tem depois dos reagentes, que é o que tem antes da seta. Daí, quando essa entalpia for menor que zero, a variação da entalpia é negativa. Então, significa que eu tenho uma reação exotérmica. Quando eu tenho uma entalpia positiva, significa que eu tenho uma reação endotérmica. Logo vai ficar um pouquinho mais plausível para a gente. Bem, nesse segundo momento pedagógico é mais um momento para a gente conversar de volta, que é para conseguir ver se está fazendo sentido a problematização inicial com o que a gente está estudando aqui, em relação principalmente ao aquecimento global. Você está conseguindo ver seria no caso assim, uma relação aparente entre os dois temas e o conteúdo? Uhum.
Perfeito. Então, a ideia, a partir desse segundo momento, é a gente organizar mais esses conceitos para que você tenha, assim, você tenha uma concepção prévia sobre aquilo, então que você consiga agregar junto a essa concepção os conhecimentos científicos que a gente vai trabalhar aqui. E daí para você ter uma compreensão um pouco mais elaboradinha, assim, do que acontece, tá? Principalmente em relação à química e nessa relação aqui das substâncias e como que elas se agem, né? Então, a gente viu que a termoquímica estuda as trocas de calor associadas às reações químicas ou a mudança de estados de agregação das substâncias. Então, o conteúdo calorífico, que é uma caloria, é a quantidade de energia ou calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Isso que é uma caloria. Uma caloria. Lembrando que o calor é a transferência de energia térmica entre corpos que possuem temperaturas distintas. Ó. Então, A e B eles podem interagir e trocar calor entre eles. Quando se trata de reações químicas, pode ocorrer por meio de absorção ou liberação de energia. Essa transferência de calor acontece a partir do corpo que tem a temperatura mais alta para aquele que tem a temperatura mais baixa. E as reações, como a gente viu, elas são classificadas em endotérmicas e exotérmicas. Ó, o que a gente pode pensar é a transferência de calor do café quente para as moléculas de gelo. Né? Daí você... Moléculas do quê? De gelo. O gelo. Ele dá um exemplo do cotidiano aqui para vocês. Mas alguém coloca... Você coloca gelo no café? Eu fui comprar um café ali naquele coffee ali, daí eles têm um negócio chamado Fit Coffee. E daí a gente perguntou, nossa, o que é o café fitness, né? O café super fitness. E ele é gelado, é um café gelado. Nossa, eu não consigo. Aí era só café e gelo. Esse é do café fit, era só café e gelo. Você é louco. Mas bem ruizinho mesmo. Nossa, não, sem condições de tomar isso. Café e gelo. Então, ó, são reações endotérmicas, ó, são reações que ocorrem com absorção de energia, calor. Para esse processo, a energia é gelada de maneira peculiar, é mantida. Assim, a variação de entalpia, o ΔH, ele tem um saldo positivo. Tá? Por quê? Porque tem mais calor. Né? Então, por isso que o saldo é positivo. Ebulição da água, é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, por exemplo. A equação é uma referência à imagem, ou seja, a água em ebulição. E olha o ΔH positivo aqui, ó, que eu falei. Mais 44, né? Quer dizer que a variação de energia aqui do seu produto, porque o ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes, beleza? Então, daí tem um valor positivo. Você tem uma entalpia maior no estado gasoso, ou seja, um calor maior no estado gasoso, e um calor menor aqui no estado líquido. Aí, ó, pela etimologia da palavra, o termo endo significa para dentro. E térmica significa temperatura, assim. Existem animais endotérmicos, ó. Aves e mamíferos possuem a propriedade de manter o sangue e a temperatura do sangue estável. Animais de sangue quente. Aí outras reações exotérmicas é a fusão da água, que é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Para essa mudança de estado de agregação ocorre a absorção de calor, de energia. Então, ΔH positivo. A bolsa de gelo instantâneo também é uma reação endotérmica ali. Ela produz a sensação de frio devido à reação de decomposição da amônia, NH3, produzindo gases N2 e H2. A reação produzida na bolsa de gelo instantânea absorve calor. Eu não sabia que tinha amônia nessas bolsinhas de gelo, mas fico feliz em descobrir isso. Eu não uso garrafa PET.
Pegar dá pra ver aqui que igual essas bolsas. é importante que as reações endotérmicas, elas possuem a variação de entalpia aqui positiva. Então, no caso, tem esse ganho de energia. Mais exemplos de reações endotérmicas. Uma importante é a fotossíntese. E a reação da fotossíntese ocorre em plantas clorofiladas. Esse processo acontece com a absorção de energia pela luz solar pela planta. Então, olha como é que é a reação principal aqui. É o CO2 mais a água, que vai formar glicose, mais 6 oxigênios. Então, esse ΔH aqui ele é positivo. Então, quer dizer que ela também absorve a energia, tanto essa energia do Sol, como a do CO2, quanto a da água para formar a glicose. E a roupa secando no varal também é uma reação endotérmica. A água evapora a partir da absorção de energia solar. Olha só. Essa variação de entalpia também é positiva. Aí tem uma atividade aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, que é ao sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água então, nesse instante que a gente transpira, essa água é liberada do nosso corpo como suor. Sofre o processo físico denominado evaporação, passagem do líquido para o gasoso. E para ocorrer, precisa absorver calor do meio, ou seja, um processo endotérmico. E do suor, que a temperatura corporal é controlada. Então, se a gente não suasse, é bem provável que a gente ficasse com muito calor. E também dá para a gente ver essas reações de entalpia, essas reações endotérmicas e exotérmicas em gráficos, tá? Você tem a variação da energia ali, variação de entalpia. A entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes ao final do processo devido à absorção de energia. A variação de entalpia, o ΔH, sempre apresenta um valor positivo nesse caso. Então, é um ΔH maior que zero. Então, a gente pode afirmar que a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Por isso, então, você, só olhando o gráfico ali, você já vê que esse sentido aqui é positivo, essa variação tem aqui é positiva, então você já sabe que é uma reação endotérmica, beleza? Que ela absorveu o calor. Agora vamos para as reações exotérmicas. São reações que envolvem a liberação de energia na forma de calor para o ambiente. Para este processo, a produção de energia ocorre mediante o fornecimento contínuo de energia. Assim, a variação de entalpia, o ΔH, apresenta sempre um salto negativo de energia. Todas aquelas reações ali que a gente viu de combustão, elas liberam calor, tá? Porque fogo é super quente, né, para o ambiente, né? Você vê que está sendo liberado muito calor. Então, toda reação de combustão também, isso é importante você lembrar, tá? Combustão, ela vai apresentar um ΔH negativo. Beleza? Daí tem mais alguns exemplos aqui. O exemplo da condensação da água, que é o processo que envolve a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Para que esse processo ocorra, o sistema libera o calor para o meio. Então, a água no formato de vapor passa no formato líquido, então ela apresenta um ΔH negativo. Esse termo, exo, ele significa para fora. Então, tem mais uns exemplos aqui de reações exotérmicas, que é a solidificação da água. E para passar do estado líquido para o sólido, é preciso perder energia na forma de calor para o meio. E também existem animais ectotérmicos. São répteis, anfíbios, maioria dos peixes, eles são conhecidos como animais de sangue frio. Para regular a temperatura corporal, precisam liberar calor na forma de energia para o meio. Geralmente, para que isso ocorra, eles precisam passar horas recebendo uma energia externa.
De novo, em relação à reação de combustão, importante salientar que toda reação que tem com oxigênio aqui, ó, que faz com gás oxigênio, você daí vai estar vendo uma reação de combustão, tá? Seria toda a reação química em um combustível, papel, combustível fóssil, madeira, carvão, etanol e outros, que reage com o comburente, que é esse gás oxigênio. É toda a reação de queima, pois a substância combustível é um material oxidativo. Então, você queima aqui o etanol, por exemplo, e vai formar CO2 e água. Importante saber esses produtos também. Toda queima completa vai formar CO2 e água, tá? E, no caso, tem essa variação de entalpia negativa, então, porque você acabou liberando muita energia para o ambiente. Então, você tem essa variação negativa. Tá? Então, tem os exemplos da combustão do papel, da combustão da madeira. E olha como é que aparece em gráficos. Ó. No caso, só de olhar para esse gráfico aqui, você já vai saber que é uma reação exotérmica. Por quê? Porque essa variação de entalpia é negativa. A entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos ao final do processo, devido à liberação de energia. A variação de entalpia ΔH sempre apresenta, então, um valor negativo, ΔH menor que zero. Então, a gente pode afirmar que a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Sossegado, né? Essa parte. É sossegado, né? Depois que fica claro, assim, o que libera energia, o que absorve energia, daí Tudo que eu tiver para baixo do HP, né? Ou do HR. Do hidrogênio do reagente? Ou tudo do... No caso aqui, o HR significa a entalpia dos reagentes. Aqui, H de reagentes. É o que significa o R. E HP significa entalpia de produtos. produto? Vamos ver a atividadezinha aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ó, desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo a sua dependência cada vez maior de várias formas de energia. A energia é importante para o uso industrial e doméstico nos transportes, etc. Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia sob a forma de calor, denominada respectivamente como exotérmicas e endotérmicas. Observe o gráfico e, na sequência, explique a que reação caracteriza e justificar a sua resposta. Caso a gente tenha essa variação aqui a minha canetinha aqui tem que funcionar. Né? Ó, aqui tem, no caso, o meu reagente A. Isso daqui está dizendo que eu tenho um reagente A. E daí está formando aqui o reagente B. Beleza? Só que esse reagente B, ele apresenta uma entalpia bem menor do que o reagente A. Então, quando a gente for fazer essa conta de ΔH, eu vou ter um valor negativo, certo? Porque eu tenho uma entalpia menor que meus reagentes. Então, é um valor negativo. Como eu tenho um valor negativo, eu sei, então, que eu tenho uma reação exotérmica, certo? Então, é só isso mesmo. Daí ele tem aqui a respostinha, né? Quando a gente observa o gráfico, a gente percebe que a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Logo, ao substituir na fórmula, a gente conclui que a variação de entalpia é menor que zero. Assim, o gráfico caracteriza uma reação exotérmica. E agora vem o terceiro momento pedagógico, que é a aplicação do conhecimento. Que destina-se a gente entregar o conhecimento que a gente vem se apropriando para analisar e interpretar as situações propostas na problematização inicial e desenvolver algumas atividades para capacitar vocês a utilizar os conhecimentos científicos explorados na organização do conhecimento com a
perspectiva de formá-los para articular constantemente conceituação científica com situações que fazem parte da sua vida. Tá? Então, essa aplicação do conhecimento vai ser explorada em algumas situações diferentes que foram apresentadas até agora. Tá? Então, a entalpia é uma grandeza física definida como sendo a quantidade de energia dentro de uma substância que sofre reação química. Assim, é possível determinar se a reação absorve ou libera calor. Uma equação química, termoquímica genérica, pode ser representada por reagentes e produtos. Aí você tem o início da reação e o final da reação. O primeiro membro da reação química vai ter os próximos membros da reação química. Antes da seta, você então vai ter a entalpia dos reagentes e depois da seta vai estar a entalpia dos produtos. Tá? Então a gente vê o que quando o ΔH é negativo, você tem a reação exotérmica, que elas liberam calor para o meio, e quando o ΔH é positivo, você tem a reação endotérmica, que são reações que absorvem o calor do meio. Então, o termo entalpia, ele deriva da palavra em inglês heat, que significa calor. Assim, elas é representada a entalpia pela letra H, que vem desse heat aí, que vem de calor. Então, onde encontramos a entalpia em nossa rotina diária? Você consegue perceber a entalpia na sua vida? Como a entalpia é a quantidade de energia contida nas substâncias químicas que sofrem reações químicas, encontramos a entalpia em diversos processos físicos e químicos em nossa rotina diária. Por exemplo, ó, toda reação de queima, ela é denominada reação de combustão. Isso é, reações que liberam calor para o meio. Portanto, são caracterizadas como reações exotérmicas. Na nossa rotina diária, a gente encontra diversos exemplos e aplicações dessas reações. Por exemplo, a queima de madeira, queima de papel, queima de combustível. Então, mais alguns exemplozinhos aqui, que é quanto mais claro ficar no nosso dia a dia como é que ocorre aqui a variação de calor, mais a gente consegue ir internalizando aos poucos. Né? É mais nesse sentido mesmo que eu fico enfatizando bastante. Assim. Então, a imagem representa a fusão do gelo. Quando pensamos nessa mudança de estado físico, temos reações endotérmicas, ou seja, um ΔH maior que zero. Isso é um exemplo que absorve calor do meio para ocorrer. E os outros exemplos são a fotossíntese, a ebulição, as bolsas de gelo. Mas o que é entropia? Daí vem o S, tá? Daí já começa a ficar um pouco mais complexo, que a gente tem que debater o que é entalpia, entropia e variação de energia de Gibbs, principalmente. Ó, a entropia é uma grandeza termodinâmica associada à irreversibilidade dos estados de agregação da matéria. Essa entropia, ela mede como se fosse um grau de desordem do sistema. Ela está relacionada com a espontaneidade de um processo físico ou químico. A termodinâmica dedica-se a estudar as transferências de calor, energia no estado físico. Procura entender a relação entre o calor, energia e trabalho realizados em processos físicos ou químicos. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, qualquer processo espontâneo há sempre um aumento na entropia do universo. Então, alguns exemplos aqui de entropia. Quando um objeto de vidro, porcelana ou cerâmica quebra-se, trata-se de um processo espontâneo, logo aumenta a entropia. Então, vocês podem pensar que você tinha um objeto de vidro totalmente organizado em uma estrutura assim mais, digamos... mais assim, juntos, né, e mais unidos e tal. E quando ele se quebra, isso acaba por aumentar a entropia dele, porque ele vai estar num estado menos organizado, digamos assim, num estado um pouco mais espalhado, né? Ele teve que acontecer alguma coisa ali para ele ficar mais, para ele se expandir, assim, no seu estado dele. A água no estado líquido apresenta uma menor entropia. Quando inicia o processo de fusão, ocorre uma liberdade maior das moléculas e a desordem aumenta. Isto é, a entropia aumenta. A entropia é uma função do estado,
ela não depende das suas etapas, apenas do seu estado final inicial. Então, ela pode ser calculada a partir dessa fórmula aqui. É a variação de entropia. Lembra que esse delta aqui, ele significa variação, tá? Então, a variação de entropia é igual à entalpia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Beleza? Então, a entropia define um tipo de ordem natural das coisas, ou a seta do tempo dos acontecimentos. Lembre-se, a entropia dos estados de agregação da matéria aumenta com a desordem. Ou seja, quanto maior o grau de liberdade das moléculas, maior a entropia. Por isso que, então, a gente tem a entropia de um gás. Ela vai ser maior que a entropia de um líquido, e ela vai ser maior que a entropia de um sólido também. E com isso a gente chega na energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs ele é uma fórmula que ela mede a espontaneidade das reações químicas. Tá? Então, quando a gente tem uma energia livre de Gibbs negativo, você tem um processo espontâneo. Quando você tem uma energia de Gibbs positiva, você tem um processo não espontâneo. E quando você tem uma energia de Gibbs igual a zero, significa que você tem um equilíbrio dinâmico assim, ideal. Assim, é bem difícil você ter a energia de Gibbs igual a zero. A gente usa mais para tipo, a gente averiguar quando que seria essa condição assim da temperatura, da entalpia e da entropia, que você tem um equilíbrio dinâmico totalmente perfeito. Assim, é bem difícil o ΔG dá igual a zero, mas nas contas a gente usa bastante o ΔG igual a zero para a gente ver qual que é essa condição de equilíbrio químico. Nas suas atividades diárias, suas atitudes estão mais relacionadas a uma energia livre de Gibbs negativa ou positiva. Não consegue definir energia livre de Gibbs. Ó, como é a primeira vez que você viu, vamos definir junto aí, né? Porque é uma definição bem complexa. Eu estudei vários anos para. E aqui a gente apresenta de uma forma um pouco mais didática, assim, só que também fico meio preocupado de estar colocando de uma forma tão simples que daí acabe modificando o sentido da fórmula e do termo, tá? Mas com o tempo a gente vai deixando um pouco mais elaborado isso daqui, tá bom? Ó, a energia livre de Gibbs é uma grandeza que avaria a espontaneidade de uma reação química. Ela é utilizada para calcular variações. Por isso, o delta, à frente da letra G, que ocorre em sistemas dinâmicos. Não faz sentido avaliar a espontaneidade da reação em um sistema estático, que não teria movimento, só se for uma condição assim, muito específica. Tá? Ela é calculada pela expressão matemática conhecida como equação de Gibbs-Helmholtz, que é ΔG igual a ΔH menos a temperatura vezes a variação da entropia. Beleza? Então, ó, essa daqui é a equação de Gibbs, que é o delta, variação de energia de Gibbs, igual a variação de entalpia menos a temperatura vezes a variação da entropia. Então, essa equação, ela informa que a espontaneidade de uma reação depende da variação de entalpia, ΔH, de entropia, do ΔS. Uma vez que o módulo da temperatura em Kelvin sempre será positiva, a gente tem um ΔH negativo sugere uma reação espontânea, um ΔH positivo, um processo não espontâneo, e um ΔH igual a zero, um equilíbrio dinâmico. Então, ó, é possível a gente prever se esses processos serão ou não espontâneos a partir do sinal algébrico de ΔH e de ΔS, na equação de Gibbs-Helmholtz. Então, ó, como é que a gente faz essa previsão aqui, ó. Para uma reação química ser espontânea, o ΔH tem que dar negativo. Para ela não ser espontânea, o ΔH é positivo. Beleza? Agora vamos entender como é que acontece isso na entalpia e na entropia. Ó, se você tem uma entalpia positiva e um ΔS
uma entropia negativa, ao final das contas, você vai ter uma variação de energia de Gibbs negativa, certo? Porque você tem esse menos aqui na temperatura. Porque é menos a temperatura vezes a variação de entropia. Por isso que ela vai ficar positivo, com positivo. E aqui tem que ser positivo, então, né? Você não concorda comigo? Tô achando que esse slide tá errado, você não tá achando, não? Mas é aquele slide... Você tá achando que tá errado, imagine eu. É que esse slide aqui é da Secretaria de Educação, né? Então, pô, eles mandaram passar isso aqui, cara, mas tá errado. Pô, tem que ser crítico. Tem que ser crítico no negócio. Porque, ó, se o ΔH for negativo, você está multiplicando vezes um termo negativo, você vai ter ele positivo, certo? Sim. E o ΔH já é positivo. Então, você vai somar um termo positivo com um termo positivo, ele vai continuar positivo. Positivo. Né? Então, é positivo e não espontâneo. Beleza? Pô, mas pior que eu revisei, cara, na hora que eu revisei, isso daqui é que é tão óbvio, né? Daí eu não achei que eles iam errar nisso. E foi, tipo, a única parte do slide que eu não revisei, cara. Você acredita? Você Não vou nem olhar, né? Os caras não vão errar o mais com menos. Não, mas tem que revisar tudo, cara. Fica essa dica aí, sempre que você for trabalhar, você revisa tudo, cara. Não vou nem postar a gravação mais. Vou cortar essa parte. Vou falar que só deu tempo de chegar ali no segundo momento pedagógico. Mas, ó, mas aqui já tá certo, ó. Porque o ΔH é negativo e aqui a variação de entropia é positiva. Como tem esse termo negativo aqui, quando você multiplica menos com mais, dá menos. Beleza? Então, daí você vai ter um ΔG negativo. Então, vai ser espontâneo mesmo. Então, aqui tá certo. Então, aqui tá corretinho. Esse daqui já tá errado. Beleza? Então, ó, se a gente tem um ΔH positivo e um ΔS positivo, ó, aí vai depender da temperatura e do ΔS, tá bom? Porque vai depender desse valor aqui. Se você tiver os dois negativos, mas se você tiver uma entropia tão alta, daí você vai ter esse termo aqui sendo negativo. Então vai ser uma reação espontânea, se a entropia for muito alta. Então, nesse caso, se a entropia for alta, você vai ter vai estar no sentido espontâneo. Mas se ela for baixa, ou seja, ó, se o ΔH for menor do que o T vezes do ΔS, você vai ter um ΔG menor que zero, logo vai ser espontâneo. Beleza? E se um ΔH for maior do que o T ou ΔS, então você vai ter um ΔG maior do que zero, logo vai ser não espontâneo. Mas é só ver esse termo aqui. Daí, tá? Quando os dois for positivos, você vê se tudo isso daqui é alto o suficiente. Se for maior do que ΔH, você vai ter um resultado negativo. Quando você tem um resultado negativo, você tem uma variação de energia de Gibbs negativa, você tem um processo espontâneo. Uhum. É só isso mesmo, é bem chegado. Vamos lá. A primeira é a bandeirinha verde. Espontâneo. Vou colocar um acentozinho aqui, né? Mas agora, se você tem os dois negativos, ó. Se você tiver tanto a variação de entalpia quanto a variação de entropia negativos, e você tiver um ΔH menor do que esse termo aqui, T∆S, então seu ΔG vai ser positivo. Então, portanto, vai ser não espontâneo. Mas, se você tiver um ΔH maior,
que é a variação da temperatura vezes a entropia, você vai ter um ΔG negativo. Então, daí vai ser espontâneo. Beleza? Sei que ficou meio confuso, até porque o quadro está errado, né? O quadro que era para ajudar acabou atrapalhando, mas é bom porque daí a gente aprende bem mais no erro, né, cara? Você sente isso também? Que Sim, quando você erra e revisa as coisas, você acaba entendendo melhor esse negócio? vendo que um jeito melhor de você fazer. Bem interessante isso, né, cara? Como que a gente aprende assim, né? Bem, mas a variação da energia de Gibbs no nosso cotidiano. Reações de combustão são espontâneas, pois uma vez iniciada, continuará até que todo o combustível seja consumido, ou até que todo o oxigênio acabe. Ao carregar o celular, ocorre uma reação conhecida como eletrólise, em que a energia elétrica é transformada em energia química, portanto é um processo não espontâneo. E daí é o formuláriozinho agora pra gente. Agora vai ter tranquilo o formulário. E não vai ter variação de energia de Gibbs. Essa última parte aí não vai ter, não. Até porque